Olá, querido aluno, querida aluna, graça e paz. Que Deus abençoe grandemente a sua vida em nome de Jesus. Eu sou o pastor Tiago, seu professor e diretor aqui do Instituto Caminhando com Propósito. E vamos para a nossa última aula de Bibliologia, nossa segunda matéria desse nosso curso de Teologia. Eu quero parabenizar vocês por chegarem até aqui e vamos seguir em frente em nome de Jesus. Amém? Feche seus olhos, vamos orar agradecendo ao Senhor. Senhor, em nome de Jesus, meu Deus, nessa noite eu quero te agradecer por mais essa aula, por mais essa matéria que terminamos e concluímos hoje. Te pedir, meu Deus, que o Senhor continue a nos dar graça, que o Senhor continue a abençoar cada aluno e aluna do Instituto Caminhando com Propósito, para que possa, meu Pai, em nome de Jesus, seguir avante, seguir adiante, e concluir, meu Deus, esse curso de teologia, que o Senhor possa abençoar grandemente cada um deles, que o Senhor possa abrir o entendimento, que o Senhor possa fazer, meu Deus, com que nós possamos terminar essa aula de hoje, conhecendo mais de Ti, aprendendo mais de Ti e sabendo mais acerca da Tua Palavra, que é o objeto da nossa aula, do nosso estudo de hoje. Em nome do Senhor Jesus. Amém. E graças a Deus. Amém. Bom, vamos para a nossa aula. Essa aula é um pouco mais curtinha, ela é uma aula complementar, é uma aula para a gente fechar a matéria e finalizar a matéria. Então ela é uma aula um pouco mais curtinha, um pouco menor, mas eu tenho certeza que você vai gostar, porque nós temos aprendizados e curiosidades interessantes aqui nessa aula, tá bom? O que nós vamos aprender? Nós vamos aprender sobre idiomas da Bíblia, o hebraico, o aramaico e o grego, e sobre materiais usados para a confecção da Bíblia, manuscritos, traduções e a Bíblia no Brasil. Os idiomas usados. A Bíblia foi escrita ao longo de 1.600 anos, por mais de 40 escritores em diversos locais e épocas, culturas e etc. No início, o povo de Deus falava o idioma hebraico, que era falado em Israel. Porém, após o cativeiro babilônico, perderam a influência do hebraico e passaram a utilizar o aramaico. Já no Novo Testamento, o grego é o idioma mais falado. Aqui é interessante porque o idioma oficial do povo de Israel, até hoje, é o hebraico, embora seja um hebraico diferente do hebraico bíblico, mas até hoje Israel se utiliza do hebraico. Só que aconteceram coisas interessantes. O povo hebreu sempre falou o hebraico, sempre teve o hebraico como seu idioma oficial. Porém, depois do cativeiro babilônico, no cativeiro babilônico, uma das características dos babilônicos era proibir os povos de se comunicar no seu próprio idioma e obrigá-los a se comunicar no idioma oficial da Babilônia, que era o idioma aramaico. Então, quando o povo retornou do cativeiro babilônico, muitos deles não sabiam sequer falar o hebraico. Então, o aramaico passou a ser um dos idiomas oficiais ali do povo, porque talvez a ampla maioria do povo ali não sabia nem falar o hebraico, nunca tinha tido contato com o hebraico. Muitas pessoas nasceram durante o cativeiro, aprenderam a falar durante o cativeiro babilônico, que durou 70 anos. Então, muitas pessoas passaram a ter o aramaico como seu idioma. Então, alguns textos bíblicos, principalmente ali em Esdras e Neemias, que narram exatamente esse período, foram escritos em aramaico. Já o Novo Testamento ele ocorre nos marcos do Império Romano, que tem a influência política e social romana, porém ele tem a influência do helenismo, ele tem a influência grega no seu idioma, porque Alexandre o Grande, quando ele teve a sua expansão do Império Grego Macedônio, ele expandiu o idioma grego por quase todo o mundo conhecido daquela época. Então o grego passou a ser um idioma popular, todo mundo falava grego. Por mais que o idioma oficial do Império Romano fosse o latim,
o grego ele era um idioma que todas as pessoas compreendiam. Então, escrever o Novo Testamento em grego foi uma forma de fazer com que a maior parte das pessoas daquela época pudessem ter contato com o Novo Testamento e entender o que estava lendo. O grego utilizado para que a Bíblia fosse escrita é o grego koiné, né, e não o grego que a gente tem hoje. É um grego bem diferente. E esses são os 3 idiomas utilizados para escrever a Bíblia. A maior parte do Antigo Testamento em hebraico, alguns textos ali de Esdras e Neemias em aramaico e o Novo Testamento em grego. Os materiais usados para fazer a Bíblia. A Bíblia ela acompanhou o processo de evolução do homem e da sociedade. Com isso, foram utilizados vários materiais para sua confecção, como esses que nós vamos ver a seguir. Por exemplo, a pedra. Isso mesmo. Alguns textos bíblicos foram escritos em pedra. O mais famoso deles, os 10 Mandamentos. Os 10 Mandamentos foram talhados em pedra. Primeiro de tudo, escritos pelo próprio Deus. O dedo de Deus escreveu os 10 Mandamentos. E aí Moisés, quando desceu do monte, viu o povo adorando o bezerro de ouro, então ele ficou revoltado e quebrou aquela pedra. Moisés, talvez ele não tenha a noção do que ele quebrou ali, né? Porque ele quebrou simplesmente tábuas que foram talhadas pelas mãos do próprio Deus, porque sequer talhar aquelas pedras Moisés havia talhado, e havia sido escritos os 10 mandamentos pelo dedo do próprio Deus. E certamente, se Moisés não tivesse quebrado, essas tábuas hoje estariam em algum museu e desbancariam a Mona Lisa como a peça mais vista do mundo. Eu não tenho a menor dúvida disso. Seria uma grande riqueza arqueológica. Mas Moisés as quebrou. E depois Moisés mesmo talhou as pedras, subiu o monte com as suas mãos e escreveu em pedra os 10 mandamentos. Então, alguns textos eles foram escritos em pedra. A pedra ela era usada no Egito, na Mesopotâmia, em Israel, dentre outros. Textos importantes, como por exemplo o Código de Hammurabi, que é um dos mais antigos a serem conhecidos, foram escritos em pedra. Posteriormente, surgiram as tabuletas de argila. Por quê? Porque as tabuletas de argila, elas tinham um baixo valor econômico. Era barato para produzir ou para comprar. Elas foram muito utilizadas em todo o Oriente. Elas eram tão comuns que chegaram a ser utilizadas como matéria-prima para o correio internacional da época. Olha que coisa interessante. Quando alguém queria escrever um bilhete para alguém, escrevia em tabuletas de argila e esse bilhete viajava para outros países, para outras cidades, para outros povos. Bem interessante, né? Existiam 2 tipos de tabuleta de argila. As que secavam ao sol e as que secavam ao forno. Na Bíblia, elas eram usadas, por exemplo, em trechos do profeta Jeremias e trechos do profeta Daniel. Alguns trechos desses livros foram utilizadas tabuletas de argila para sua confecção. Bem interessante, não é verdade? Depois passou a ser utilizado a madeira. Segundo estudiosos, esse material era usado amplamente pelos antigos na Bíblia. Na Bíblia, esse material provavelmente foi usado por Isaías, Abacuque e Jeremias. Isaías, Abacuque e Zacarias. Esses 3 profetas, eles muito provavelmente, segundo a história, se utilizaram de madeira para escrever os seus livros. Eles talhavam na madeira as inscrições que eles queriam deixar para a posteridade. Posteriormente surgiu o papiro. O papiro, ele é uma planta das regiões alagadas do rio Nilo. O talo dele era comprido e após ser trabalhado, era possível escrever nele.
e ele foi usado na Bíblia pelo apóstolo João para escrever o livro do Apocalipse e as suas cartas. Nós temos também velino, pergaminhos e couro. Esses materiais eram feitos já de couro animal, então já é uma evolução muito grande aí na tecnologia de materiais para escrita, né? Percebam, primeiro eram pedras, depois argila, depois madeira, depois utilizando-se de plantas e agora já de couro animal, com velino, pergaminhos e couro. Esses materiais eram feitos de couro de animais, como por exemplo antílopes, cabras e etc. E foi usado em inúmeros textos bíblicos. Esses então foram os principais materiais utilizados para escrever as Sagradas Escrituras. Hoje, para nós tudo é mais fácil, né? Nós podemos simplesmente pegar um papel, uma caneta e escrever. Mas até que a Bíblia chegasse até nós, tantas lutas e tantos desafios foram enfrentados pelos antigos. Tiveram que escrever em pedras. E para escrever numa pedra, não era simplesmente escrever. Primeiro eles tinham que talhar a pedra, uma tábua de pedra, que pudesse ser escrita, que tivesse a sua superfície lisa, trabalhada por eles, para então talhar letra por letra que eles queriam escrever. Era pesado, difícil de carregar, grande, ruim para armazenar. Depois vieram as tabuletas de argila, que eram pequenas, que eram frágeis, que se quebravam com facilidade. Depois vieram a madeira, o papiro, o pergaminho, o velino e várias outras coisas que foram utilizadas como material de escrita naquela época. E mesmo com toda essa dificuldade, o Senhor é tão maravilhoso que Ele preservou tudo isso para que a Bíblia chegasse até as nossas mãos. Que coisa linda e maravilhosa é o nosso Deus, não é verdade? Que coisa linda e maravilhosa é o amor e o zelo que Deus tem pela sua palavra. Isso é maravilhoso. Vamos às traduções bíblicas para que nós possamos fechar o nosso estudo de bibliologia. Gente, existem várias traduções bíblicas distintas. Por exemplo, nós temos os Targums. A palavra Targum tem origem hitita, que significa explicar ou traduzir. Após o cativeiro da Babilônia, os judeus deixaram de falar hebraico. A gente falou sobre isso um pouco mais no início da aula. Muitas pessoas nasceram no cativeiro, então eles não tiveram contato com o hebraico, porque os babilônicos, diferente de outros, por exemplo, no Egito, os hebreus continuavam falando o seu idioma, mas os babilônicos proibiam os povos de se comunicar no seu idioma e os obrigavam a se comunicar em aramaico, que era o idioma oficial da Babilônia. Para quê? Para quebrar o sentimento nacional daquelas pessoas e que eles se sentissem babilônicos, que eles passassem a se sentir parte do povo da Babilônia. Mas com o tempo muitas pessoas foram nascendo na Babilônia, foram crescendo na Babilônia e por não praticar o hebraico ou por não conhecer o hebraico deixou de ser falado por muitas pessoas. Então, quando as escrituras elas eram lidas em público, precisavam ser explicadas. Esse processo foi chamado de Targum. O Targum não é considerado exatamente uma tradução bíblica, mas uma interpretação. Como que funcionava isso? Por exemplo, vamos dar um exemplo aqui de Esdras, por exemplo. Esdras lia uma porção das Sagradas Escrituras no hebraico, mas o povo